Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa história. Eu sou o Daniel Eu sou a Karina. e juntos nós somos mentores de casais, terapeutas emocionais e que para você entenda toda essa jornada, quem somos e tudo que estamos vivendo hoje, é muito importante que você conheça a nossa história desde o início e queremos trazer isso para você ter uma noção do quanto Deus trabalhou na nossa história, o quanto que Ele está trabalhando e é um testemunho de vida, porque éramos improváveis Uhum. e Deus restaurou o nosso casamento, fez milagres na nossa vida, curas, maravilhas e com o coração aberto e sincero a gente quer trazer isso para você e para sua família e que tudo isso possa trazer um pouquinho de esperança e um pouquinho de conexão com Deus, com o Espírito Santo e com a gente, com a nossa história. Então, tudo começou em dezembro de 2010, onde eu tinha um amigo, um colega, e ele mandou uma mensagem para mim. Estava solteiro na época, a Karina também estava solteira. E aí ele me mandou uma mensagem e ele falou: Daniel, tô te mandando essa mensagem, essa foto, e tem 3 meninas nessa foto. Escolhe uma para que você pudesse ficar e sair, pra gente sair e tal, né? E aí eu escolhi, né? Eu olhei aquela foto, né? Tinha 3 moças. E aí a Karina estava no meio. E quando eu olhei aquela foto, quando eu vi a primeira vez a Karina, foi algo sobrenatural. Foi algo como eu nunca tinha sentido antes. Então ali eu estava com 18 anos e foi algo muito, muito forte, onde eu senti um arrepio muito forte. Eu senti um arrepio. Ali já era o Espírito Santo falando comigo, mas na época eu não era cristão, eu não seguia nada e eu não tinha muita experiência com o Espírito Santo. Mas ali hoje, né, hoje vendo, eu acredito que já era o Espírito Santo, porque toda vez que ele se revela a mim, é dessa forma e tem exatamente essas características. Então hoje eu consigo identificar de que lá atrás o Espírito Santo já estava falando comigo. Então quando eu olho a foto dela, eu sinto um arrepio muito forte e me vem assim, ó, na mente, me vem na cabeça algo dizendo assim, falar, olha, você vai casar com essa pessoa. E aquilo foi tão forte no meu peito que eu senti como se fosse um impacto assim no meu peito e eu me arrepiava e aquilo vindo assim para mim, falando, você vai casar com essa pessoa. E aí, inclusive, eu até brinquei com meu amigo, eu falei assim para ele, falei, olha, se eu quero essa pessoa, eu quero, né? Eu quero todos os prateleiros. Eu quero essa pessoa e pode até falar para ela que se ela quiser, eu assino o papel agora, eu caso com ela e eu, sei lá, eu peço ela em casamento, eu caso com ela agora. E detalhe, né? Eu sem saber de nada. E a Karina sem saber de nada, a gente vai chegar lá. E ali eu comecei a entender também o poder que uma palavra tem. Porque ali eu declarei, eu lancei uma palavra, eu falei, nossa, pode falar para ela que eu assino o papel e eu caso com ela agora. Depois de alguns anos, a gente iria se casar. Mas então, escolhi a Karina, tá? Passou toda essa parte. E a Karina não estava sabendo nada disso. Porque esse amigo meu estava ficando com uma amiga dela, uma grande amiga dela. E aí você pode contar a sua parte, o seu lado. Como que foi pra você esse dia? Então, na época, né, a gente gostava de sair muito, né, de final de semana. E esse dia em específico, a gente estava se programando para ir em determinado lugar. E essa minha amiga falou, a gente vai sair com um menino que ela ficava na época, né? E vai uns outros amigos dele também. E aí, como tinha outras amigas nossas também queriam, até o momento eu não gostei, né? Porque eu sempre tive uma personalidade muito forte, que quando eu falava, eu vou em determinado lugar, tinha que ser naquele lugar e pronto, e acabou. Então, em primeiro momento eu não gostei, nem em segundo momento, né? No segundo momento. Mas enfim. Para pegar um gancho. É. Então resumindo, a gente fui,
peguei esse amigo meu, a gente passou e pegou as meninas, só que daí quando entrou no carro, eu tinha um carro na época, eu dirigia, aí as meninas entraram no banco de trás e eu e esse meu amigo na frente. E aí, a todo momento enquanto eu dirigia, que a gente ia para determinado lugar, eu ficava dando uns olhares assim, eu ficava olhando pela tela do retrovisor e eu ficava tentando olhar para a Karina para ver se tinha uma troca de olhares, né, alguma coisa assim, porque na minha cabeça já estava tudo certo. A Karina já estava sabendo, a gente já ia para tal lugar, a gente ia ficar e tava tudo no esquema. Aquilo que fala, né, que vem fácil, vai fácil. E aí, zero olhares. Zero olhares. A Karina assim, com uma cara, tipo, nossa, que saco. O que eu tô fazendo aqui? E aí, beleza, né? Eu sempre sou muito resiliente. Eu falei, beleza, vamos. E aí, por fim, depois a gente chegou no local onde a gente resolveu que ia. A gente acabou não indo pra essa baladinha que a gente tinha, mas a gente acabou indo pra um condomínio. E lá a gente ficou a noite inteira conversando e tal. Só que, detalhe, a Karina não deu nenhuma oportunidade pra mim. Porque ela era muito, não me toque, não me rele. E aí, eu lá, conversando com a outra menina e tal. E ela lá, na dela, nem dava moral pra mim, ela nem olhava. E aí eu ficava naquela, né? Falei, nossa, até eu pensei, chega, cansei de tentar investir nessa menina. Eu vou ficar na minha. Daí passamos a noite inteira lá, conversando meio mais ou menos, né? E aí, na hora de ir embora, eu senti de falar, de provocar. Eu falei, nossa, eu necessito de dar sei lá, fazer alguma coisa, dar um beijinho na trave, alguma coisa. E daí quando eu fui dar tchau pra ela, eu cheguei e dei, tchau, e dei um beijinho, tipo, na trave. Eu sei que isso mexeu com ela. Depois de alguns tempos, ela falou que não teve nada a ver, mas eu sei que ali ela ficou meio assim. E aí depois eu falei pra esse menino, falei, poxa, a menina não tava nem aí pra mim, nem sabia que eu existia e nada. Aí depois acho que ela falou com você, né? Depois a gente, na época, a gente trocou MSN. Quem é da época aí, 30 a mais, vai saber o que é isso. E a gente trocou, daí a gente começou a conversar e tal. Daí a gente começou a se conhecer, né? Se conhecer mais. Ela deixou de ser tão rígida comigo, embora nem tinha feito nada, né? Mas na realidade, depois a gente conversando, a gente chegou numa conclusão de que a Karina, o meu perfil de homem na época, não tinha nada a ver com o perfil de homem que a Karina gostava, né? E aí começa a história improvável. Já não era o perfil, Já não era o perfil. Então, eu tô todo arrepiado. Então começa a gente ver o quanto que Deus, ele trabalha na nossa vida olhando para frente. O quanto que Deus, ele não está focado simplesmente no momento que você está passando, mas sim ele já conhece a sua história, então ele já sabe lá na frente como é que vai ser, o que vai acontecer, quais vão ser as histórias, né? O storytelling de Deus, mas ali já começou improvável, que eu não tinha o perfil dela e para mim também ela era uma pessoa muito chata. Acho que essa era a palavra. Eu julgava ela muito chata. Aí eu falava, nossa, não quero essa menina não. Misericórdia. Eu vou sair com outras pessoas e tá tudo certo. Só que Deus, ele sempre trabalhou para nos unir. E a nossa conexão já começou ali desde trás e Deus já começou trabalhando. Então, na época, eu tinha um grupo de pagode. E na época eu tocava na noite. Só que não era um grupo famoso e tal, era um grupo da região que estava progredindo, era um grupo que estava começando a sua jornada, né? A gente começou extremamente do zero, evoluímos bastante e nesse momento, quando eu conheci a Karina, era no momento que a gente estava evoluindo cada vez mais. Só que eu tinha uma parte que eu focava, eu idolatrava muito esse grupo. Então a minha prioridade número 1 da minha vida era o grupo. Então eu fazia tudo pelo grupo. Final de semana a gente tinha agenda, era o grupo. E aí a Karina entrou. Não, eu já tô indo lá pra frente, né? Não. A gente ficava. Isso a gente ficando. Então, daí por fim a gente ficou a primeira vez, a gente conversou, né?
A gente ficou, daí a Karina passou a ficar um pouquinho mais assim pro meu lado, né? Começou a me dar mais moral. Legalzinha, né? Como ficou um pouquinho mais legalzinho. E aí a gente começou a ficar mais frequente e tal. E aí esse grupo, aí começou as brigas. Porque assim, como a gente tocava normalmente às vezes de quinta, sexta, sábado, domingo, então eu tinha um tempo limitado para ficar com a Karina. Então, por exemplo, toda a minha atenção teria que ser dividida com o grupo e ela, né? E ela odiava isso. Ela vai poder falar melhor. As brigas já começavam na segunda-feira. Você E... me levava embora no domingo, né? A gente passava o final de semana, eu tinha que ir nesses barzinhos, nessas festas. E aí você me deixava em casa no domingo. E aí na segunda que você já soltava, essa semana a gente vai tocar em tal lugar. Aí a briga já começava desde segunda. Aí a gente brigava, vivia brigando, na verdade, né? Nesse período que a gente ficava, né, que a gente namorava ainda, a gente brigava exatamente todos os dias. Todos os dias. Então ali a gente, antes de começar a namorar, a gente já tinha umas brigas assim, bem pontuais, mas era sempre. Então, era sempre por conta do grupo. Sempre por conta do grupo. Então por quê? Hoje eu entendo a visão da Karina, eu entendo tudo que estava por trás, porque quando você está num relacionamento, por mais que algo que era um trabalho, farra, né? Mas existe uma questão de prioridade na nossa vida. Então a gente necessita de ter prioridades. Só que na época o grupo era a minha prioridade. Então, claro, né? É consequência, porque a Karina tinha acabado de chegar e o grupo já existia. Mas por ela não desistir, já começa desde aí, insistir e brigar e pontuar. Então aquilo pra mim, lá na época, era um peso. Eu falo, nossa, que menina chata, nossa, não me apoia e as coisas não acontecem, eu acho que eu não vou ficar com ela, não é essa pessoa, porque imagina, eu tocando à noite e uma pessoa do meu lado brigando comigo e sei lá. Então, assim, eu ia tocar feliz, mas aí quando chegava... Quando eu via a Karina, ela já passava, tipo, ela ficava assim, ó, embaixo do palco. Parecia um poste, né? Ela ficava assim, ó, literalmente assim, ó, ela ficava, tipo... Dura. Nossa, que saco. E aí, tipo, lá felizão, tocando, que eu gostava e tal. Eu já não gostava de ir, na verdade, eu já não gostava de ir. E ainda nunca é no horário que era combinado. Se eu começar às 10, começava às 2 da manhã. Exato. Quem é músico sabe do que eu tô falando. Do que a gente tá falando, né? Então... aquele ambiente já era um desafio, porque eu tinha que lidar com aquilo que eu gostava, mas eu tinha que lidar com a Karina que eu também gostava na época. Enfim, as coisas foram evoluindo, a gente foi ficando cada dia mais conectados, mesmo em meio a tantas confusões. Caos. Mas eu decidi a pedir ela em namoro. Por quê? Porque as coisas... começaram a ficar mais estreitas, porque quando a gente fica assim, sem compromisso é um pouco difícil, a questão da convivência e tal, e daí a gente necessitou de dar um passo a mais, né? Porque estava bom, mas poderia melhorar, embora ainda existia briga por conta do grupo. Mas aí você vai ver que Deus, ele tem um plano maior para todas as coisas. Não é. Quando eu falo isso, eu enfatizo muito isso, porque isso, na nossa vida, tem muita coisa, né, referente a isso. Então, eu enfatizo porque ali Deus também já sabia o que necessitava acontecer para que eu e a Karina pudesse engatar de vez. Então, ali começou o grupo, depois o grupo acabou não dando certo, e no momento que a gente mais evoluiu, foi o momento que a gente mais caiu, porque aconteceram algumas coisas que não cabe aqui, mas... Glória a Deus. Mas é uma glória a Deus, porque hoje a gente vê a importância disso, né? Porque Deus, ele trabalha para a união e para a família. E a questão do grupo me distanciava muito dessa vida que Deus tinha para nós. Por exemplo, hoje jamais, não encaixaria nunca. Então, assim,
E é como ver desde lá atrás. A mulher sabe dificular. A mulher sabe dificular, exatamente. Então ela já vinha pontuando, só que eu, na época, muito imaturo, não, tem que tocar, tem que aparecer, eu sou artista, eu quero ser igual o Thiaguinho. Inclusive tem até um fato que a Karina mexeu muito comigo na época, que você conta que você é melhor. Teve um dia que a gente tava na casa dele e a gente tava, tipo, sentado assim, conversando. E aí a gente falando sobre o grupo, né, na época. E ele falou assim pra mim, é que você vai ver, um dia você é igual o Thiaguinho. Nossa, eu não aguentei, eu comecei a rachar. E ele começou a chorar. Não, foi minha mãe, né, que falou. Não, mas você começou a chorar. Aí eu fui lá quando tava sua mãe. Aí eu falei assim, nossa, acredita que ele tá chorando? Porque eu falei pra ele que jamais ele vai ser como o Thiaguinho. E aí ele foi atrás de mim, e aí a mãe dele, não, você tem que apoiar ele, não sei o quê. Gente, eu levava a sério o negócio, hein? Eu era pagodeiro mesmo. E aí, aí nesse dia mexeu muito comigo e tal, só que são coisas que já vai entrando no nosso inconsciente e a gente vai aprendendo, né? E aí, por fim, o grupo chegou a terminar e aí eu tinha uma decisão muito importante a fazer. Ou eu continuava, porque um vocalista saiu do nosso grupo e tal, ou eu continuava na vida do pagode e seguindo, né, a carreira, enfim, aquilo que eu estava buscando, ou eu ficava 100% com a Karina. Por quê? Não cabia, já não estava dando mais certo, porque já as coisas começaram a não dar muito certo, e daí quando houve a saída de um integrante, daí que a Karina falou, olha, tá vendo, e tal. E eu vi que ela estava certa, porque ela não estava sendo implicante, ela estava só se importando comigo, e se importando com a família. Então aí entra o papel da mulher que edifica o seu lar. Embora era só um namoro na época, mas para você que namora, para você que ainda não é casado e que você tem uma pessoa que você sente que é de Deus, olhe com mais atenção a isso, porque às vezes Deus já está movendo toda a sua volta e às vezes você fica dando murro em ponta de faca, tentando levar as coisas para aquilo que você quer, mas não para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, ali eu tinha uma decisão muito importante. Eu já sabia, se eu fosse continuar com o grupo, eu não carregaria a Karina mais, porque já não estava dando muito certo. Ou eu seguiria com a Karina para uma jornada de progresso, numa jornada de família, numa jornada de namoro, de relacionamento. E foi isso que eu decidi. E aí eu decidi isso, eu dei um passo, falei, não, parei com o grupo e vou focar no relacionamento. No início, eu confesso que eu fiquei meio depressivo, porque eu tinha uma agenda, eu tinha uma sequência, então entre ensaios em estúdios, faculdade, eu tinha uma rotina, eu fazia faculdade ao mesmo tempo, tocava na noite, aí quinta, sexta, sábado, domingo, e aí aquilo eu me via no relacionamento com a Karina todo esse final de semana sem fazer nada. Ou seja, eu tinha uma vida mega agitada e de repente, estamos aqui sentados no sofá, na cama, eu e a Karina, e aí? Só que isso é o que passava na minha cabeça antes de tudo acontecer. Só que quando tudo isso começou a acontecer, eu comecei a ver as vantagens disso. A gente passou a ficar mais conectados. Ali eu pedi a Karina em namoro, efetivamente, a gente começou a namorar. Eu fechei todas as portas para tudo que poderia nos atrapalhar. E eu creio que foi ali que começou toda a nossa história até hoje. Toda a conexão, todas as nossas experiências. E ali a gente começou, né, essa virada de chave, então, barra moleque, porque era molecada, era pagode, festa. Começou a entrar para homem, para relacionamento, para construir uma família. Então ali a gente começou a dar os primeiros passos como namorado. E você acha que foi fácil? Foi não. Eu e a Karina, a gente sempre foi muito conectados. A gente sempre foi muito parceiros, a gente sempre foi de estar juntos. Né? Depois a gente começou a construir tudo isso. E a gente já passou por tanta coisa que dava um livro, uma história, um filme.
Tanto que esse testemunho vai ser postado em várias partes, porque a nossa história é muito longa. Então a gente vai poupar vocês de algo muito extenso. Mas então, pode contar um pouco também, amor. Eu acho que é importante também falar sobre a questão ainda de quando você tocava, e um episódio que acho que é válido a gente contar, que geralmente ele me pegava na sexta e eu voltava para casa no domingo. E às vezes quando ele ensaiava de sábado à tarde, ele me levava de volta para casa e depois quando ele terminava o ensaio ele me buscava depois. E aí teve um episódio desses que teriam um ensaio no sábado, aí ele me levou para casa. Ele me levou pra casa. Vida real, gente. Ele me levou pra casa e ok, né? Eu falei assim, amor, que hora você vem me buscar? Ele, a hora que eu terminar aqui eu te aviso e aí eu te busco. Eu falei, tá bom. Aí fui pra casa fazer minhas coisas e tinha umas amigas, né, dos outros meninos do grupo e que a gente sempre conversava também, né, porque elas acabavam indo. E aí uma delas me mandou uma mensagem e falou assim, Karina, sabe onde os meninos estão? Eu falei, eles estão ensaiando lá na casa do Daniel. Ela falou assim, eles não estão lá, não. Aí eu falei assim, como assim? Aí ela pegou e me mandou várias fotos de um barzinho que estava inaugurando e que eles estavam nesse barzinho. E aí eu fiquei na minha, né? Ok, aí depois quando ele terminou, ele me mandou mensagem, falou, amor, eu te passo pra pegar tal horário, eu me arrumei, né? Ok. Aí ele me buscou, a gente chegou na casa dele e aí, tipo, a gente sentado lá na cama. Aí eu falei assim, e aí, como que foi, né, o ensaio hoje? Ele, foi legal. Aí a hora que terminou, porque na época ele era o único que tinha carro, e aí geralmente ele buscava os meninos, ou os meninos iam de alguma forma, e depois ele levava todo mundo embora. Ele, foi legal tudo, aí depois eu levei os meninos embora e tudo mais, tudo, não sei o que. Eu falei assim, é só isso que aconteceu? Não teve mais nada? Ele falou assim, não. Só que aí nisso ele já começou a ficar vermelho. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte? É só isso que aconteceu mesmo hoje? Aí ele pegou e falou assim, não, é só isso. Aí depois eu deixei eles lá e aí já começou a engasgar já as falas. Aí ele falou assim, não, eu deixei lá e aí ok, aí eu voltei, tomei banho e aí eu fui tipo buscar. Falei assim, então tá. Eu falei assim, vou te dar mais uma oportunidade pra você ter certeza. Pensa um pouco e fala pra mim exatamente se foi isso que aconteceu. Aí ali naquele momento ele já travou. Aí ele pegou e ele já virou pra mim e falou assim. Por quê? Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, não, pensa um pouquinho. E aí quando você tiver certeza você me fala. Aí ele já pegou e falou assim pra mim, então vamos fazer o seguinte, é melhor a gente terminar. Então vamos separar. Vamos terminar, né? Vamos terminar porque aí você vai fazer a mesma coisa comigo. Só que, em vez de ele me falar a verdade, o que realmente tinha acontecido, não. Eu, tipo assim, confirmar o que eu já sabia, não. E aí ele já falou assim, é melhor a gente terminar, porque aí a mesma coisa que eu fiz com você, você vai querer fazer comigo. Só que aí já entra muito a questão da identidade. Por quê? Homens já sabem disso. Se uma mulher pergunta uma vez e ela pergunta a segunda, é porque ela já sabe o que aconteceu. É verdade. Em vez de falar já a verdade sobre o que aconteceu, porque a mulher já sabe o que aconteceu, não. Fica tentando enrolar. Então aqui já entra um ponto muito importante, que é sobre a identidade. Porque quando você sabe quem realmente você tem clareza sobre isso, você não tem uma atitude dessa. Então ali você já começa a diferenciar homem de menino. Porque homem de verdade não vai fazer isso. Ele vai falar realmente o que aconteceu. Então acho que esse é um ponto muito importante para frisar. De fato. E na época também era um menino, eu tinha 18 anos, 18, 19 anos. E tava aprendendo, tava tendo experiências. Isso é bom. Mas, por exemplo, não sei qual que é a sua idade, se você é um jovem e você olha com um olhar diferente para a família, preze a sua identidade, preze isso, preze o diálogo, preze a verdade, porque a verdade, ela nunca vai voltar vazia. Porque, por exemplo, ali naquela situação eu realmente não tinha feito nada, eu não saí com ninguém. Eu só fui com os meninos, porque eles queriam ver lá e tal,
essa inauguração, e eu só passei, como eu tinha casa, eles falaram, vamos lá e tal. Passei assim, acho que não fiquei nem 20 minutos no lugar. E fui embora, só que por infelicidade do destino, mas já nos moldando, né? A gente já viveu essa experiência, eu vivi essa experiência e aquilo me ensinou de que o tom da Karina, toda vez que ela fala naquele tom, eu já sei. Então eu procuro, de lá pra cá, eu procurei a não chegar mais nessa situação, chegar mais... Porque é a questão da comunicação, né? Já entra na comunicação. Então ali a gente começou a entender e a praticar tudo isso, né? Então, depois disso, né? Então, parei com o grupo, começamos a namorar e aí entrou a parte onde a gente começou a ter as nossas experiências de casais. Então, a nossa experiência de casal, na verdade. E tudo começou ali, a gente sendo muito parceiro. Então, as dificuldades aconteceram, mas ali a gente começou a caminhar juntos, de verdade. Então, na época, a gente não tinha uma condição financeira boa, era bem escasso, onde... E ainda eu era estagiária também. Você era estagiária. Você tinha acabado de comprar um carro. Eu tinha acabado de comprar um carro, financiei 60 vezes sem entrada. Sem entrada. Então, ou seja, todo o meu salário na época era para pagar a parcela do carro e sobrava um pouquinho para o combustível. Era esse o dinheiro que eu tinha. E daí quando eu juntei com a Karina, aí a gente fez a parceria. Aí começou a parceria da conexão, onde eu fazia a parte do carro, eu fazia o combustível e a Karina entrava com a parte do lanche, com a parte do cachorro-quente. E aí quando surgia alguma outra conta, tipo no mês que meio que a gente se tava apertado, a gente contava moeda para colocar R$10 de combustível, porque a gente tinha R$10, então a gente se via ou a gente ia tomar um lanche. Então a prioridade era a gente se ver. E desde sempre, né? A gente sempre foi muito de conversar bastante. Então a gente sempre prezava o se ver. E aí, tipo, o comer, a gente comia qualquer coisa, né? Se tivesse miojo... Era tipo assim, não importa. Salgadinho. Eu quero te ver, independente se a gente vai comer um lanche, se a gente vai fazer. O importante é eu ter o dinheiro do combustível para ir buscar. E se tiver sobrando um pouco mais, a gente toma um lanche. Ou senão a gente come o que tiver em casa. Na época eu morava com os meus pais e a Karina também, então a gente se virava, sabe? Eu acho que quando um casal ele quer ficar junto, ele rompe qualquer barreira, sabe? Hoje não tem dinheiro, mas estamos juntos. Hoje a gente não está tão bem financeiramente, mas nós cremos juntos que essa fase vai passar. E é muito mais fácil, muito mais forte quando a gente está juntos, como uma corrente, do que quando a gente corre separado, onde um quer uma coisa, o outro não quer, e daí fica morno, fica aquela coisa vazia. Mas ali... a gente começou a aprender os princípios de que Deus estava nos ensinando, de que, mesmo na dificuldade, não vale a pena deixar de se ver, ou não vale a pena abandonar porque está difícil. Então ali Deus já estava nos moldando de que é importante a gente, por mais que não esteja mil maravilhas, mas se a gente se ama e se a gente quer ficar junto, a gente se esforçar. Então, não tem dinheiro pro lanche? Beleza, vamos comer o que tem e ficar juntos. Conversar e ter as experiências. E isso é um ponto muito importante também, porque hoje, isso aconteceu há 15 anos atrás. Mas hoje, cada vez mais, conforme os anos foram correndo, né, a gente vê o quanto que as pessoas são presas ao dinheiro. Sim. Porque hoje tudo... é a base do dinheiro. Eu vou conhecer tal pessoa porque ela tem um nível e eu quero estar no mesmo nível que ela está, então para que isso aconteça, eu vou me relacionar com ela. Então hoje tudo é muito ligado ao dinheiro. E tem muitos casais que enfrentam uma dificuldade e eles querem largar na primeira dificuldade que tem. Só que... porque estão firmados nisso, né? É uma questão de construção. Se vocês têm o mesmo propósito, vocês querem chegar no mesmo destino, vocês só vão conseguir se vocês unirem
não cada um no individual fazer a sua parte. Então é uma questão de união, é uma questão de companheirismo. E não está baseado somente em o que a pessoa pode oferecer ou não, mas sim no amor genuíno, sabe? Porque além do escolher, do se aproximar, existe também a parte divina, existe o propósito de vida que Deus tem para você com a pessoa que você está hoje. Então, por exemplo, lá atrás a gente teve muitos motivos para não estar juntos, mas a gente escolheu a caminhar junto, a tentar superar as dificuldades. E fizemos isso, tanto na parte dos pagodes, que era difícil, a gente brigava, mas a gente estava junto. Foi escolhas, eu escolhi a continuar, eu escolhi a brigar. E a gente veio, entramos no namoro, foi difícil a questão financeira, porque começo de namoro, éramos jovens, estava começando a estudar, a ter uma vida com trabalho, experiência profissional. E ali todo mundo sabe que é difícil. É um momento de que você está construindo. E se ali você não firmar no alicerce, que é a conexão, é o propósito de Deus, é querer estar com a pessoa, qualquer evento que aconteça derruba aquilo que foi construído. Então, essas marcas já começaram a nos fortalecer. Então, você acha que teve só momentos fáceis? Teve momentos difíceis, já ficamos na rua sem combustível, porque não tínhamos dinheiro do lanche, só tínhamos R$10 para abastecer o carro. A gente acreditou que dava. A gente acreditou que dava, não deu, ficamos na rua. Tive que ligar para o meu pai para ir buscar, para me socorrer. Então, são situações que acontecem. E que às vezes a gente no momento lá atrás, nossa, que vergonha, né? Nossa, é difícil. Que também a gente não pagava seguro, né? A gente não pagava seguro. Porque também não tinha o dinheiro para pagar seguro. Eu só tinha a cara e a coragem. Mas sempre confiei em Deus, né? Eu sempre coloquei, Deus, não vou pagar seguro porque eu não consigo, mas eu creio que o Senhor vai me abençoar. Eu creio, eu tenho fé que o Senhor vai me abençoar e que não vai acontecer nada. E olha, eu fiquei 7 anos com esse carro. E, cara, nunca aconteceu nada, graças a Deus. Nunca aconteceu nada que eu necessitaria de um seguro para estar me socorrendo. Mas, ali ainda eu nem era cristão, eu nem sabia nada. Eu só tinha uma fé em Deus e falava, Deus, cuida disso para mim. E beleza, tinha uma fé ali. E aí, só que Deus já estava construindo tudo à nossa volta. E aí foi difícil, tivemos altos e baixos no namoro, no relacionamento. Teve momentos que entramos em pequenas crises, mas são crises que são importantes. São crises de quando você está namorando e ficando, e daí às vezes você fica com uma pessoa, você conversa com outra, e daí dá aquelas tretas que todo mundo já sabe, que daí um viu não sei o que e viu não sei o que lá. Só que isso tudo é importante para a construção do casal. Por quê? É no período de namoro que a gente vai começar a conhecer quem é a pessoa, quais são os limites dela, como é que ela se comporta, qual que é o perfil dela, se ela é uma pessoa ácida, agressiva. Então ali a gente já começou a mostrar quem éramos um para o outro. E eu sempre fui mais difícil no sentido de chegar com a verdade. Por quê? Isso envolve questões daquilo que eu absorvi quando criança, naquilo, os meus traumas, as minhas crenças limitantes. E isso faz com que a gente reaja de alguma forma diferente. Às vezes por medo, o medo de que a pessoa se sinta, às vezes, ameaçada ou sei lá, que eu possa passar alguma insegurança para ela. Então, às vezes, uma mentira, ela sempre acaba aparecendo nesse meio. E então ali a gente começou a aprender mais um sobre o outro, quais eram os seus limites. E a Karina sempre teve uma personalidade muito forte. Essa era uma característica muito forte dela. E eu tive que aprender muito com isso. Eu tive que aprender muito, porque não foi fácil, porque o meu perfil é um perfil mais amável, um perfil que eu abraço, que eu demonstro esse carinho, essa atenção de uma forma, né, presente. Só que a Karina já era um pouco mais ácida, mais fria. Mais ríspida. Mais ríspida. Mais grosseira. Mais grosseira. E ali, na época do namoro, foi algo que a gente
precisou aprender. Tanto ela lidar com o meu jeito mais afetivo e eu aprender a lidar com ela mais de um jeito mais fria. Só que ali eu já sabia que existia a Karina amorosa, a Karina que não era um comandante do exército. E no fundo eu sabia, e Deus também já me confirmava, mas a gente teve que aprender a lidar com isso, aprender a lidar com jeitos, com os Porque cada trejeitos. um teve uma criação, né? Nós viemos de criações totalmente diferentes, de meios completamente diferentes. Então, eu acho que e isso é um ponto que a gente se chocou bem no início, até que a gente pudesse entender realidades diferentes um do outro, né? Sim. Foi um choque de realidade, mas a gente sempre esteve buscando se conectar, buscando aprender um com o outro. Tanto que aprendemos muito, né? Que lembra, né? Na casa do Daniel sempre tinha, tipo, nossa, eu ia lá final de semana e, tipo assim, tinha 20 pessoas. Aí ficava assim, gente, que é isso? E todo final de semana era a mesma coisa. Só que na minha casa, não. Era sempre eu, minha mãe, meu pai e minha irmã e acabou. Era sempre nós 4. E aí, quando eu ia pra casa dele, todo final de semana sempre tinha muita gente, sempre, Cada tipo final assim... de semana eu conhecia alguém diferente, tá? Aquela tipo família assim, grande. parecia que a família tinha 100 pessoas e cada final de semana que eu ia conhecia alguém diferente. Eu ficava assim, nossa... Quem que é esse? Tipo, completamente o contrário do que era na minha casa, na minha criação. E a Karina, ela sempre ia pra minha casa no final de semana, na casa onde eu morava com os meus pais. Por quê? Aí começa a outra parte da história. Como a Karina, o pai dela, né, sempre teve um cuidado, né, até por ser mulher e tal, ele prezava uma criação mais Ele era bem forte, rígido, né? mais rígido. Então, ele meio que não deixava a Karina assim, vai pra qualquer lugar e faz o que faz. Então a Karina tinha que fazer uma mentirinha pra ele. Tinha que mentir, na verdade. Tinha que mentir, né? Olha. Porque ele falava pra mim e pra minha irmã que a gente só podia namorar depois que a gente terminasse a faculdade. E a gente sabe que isso é uma coisa, quando eu olho pro hoje, né, é uma coisa totalmente difícil de acontecer. E no fim, a gente namorou por 4 anos, 1 ano de noivado, né? Aí com isso que o pai dela não deixava ela namorar e fazer as coisas, então ela tinha que ir escondido pra minha casa. Então todo final de semana ela tava lá. E todo final de semana tinha um batalhão de gente na minha casa. E daí a Karina ali foi aprendendo a lidar com mais pessoas, foi aprendendo a ter mais paciência, a aprender a aceitar a família. A gente sempre brincava dentro de casa, né, a família, que a Karina, tipo assim, não gostava desse turbilhão de gente e tal. Mas foram momentos que nos ensinaram bastante. Isso já fazia parte também, porque no relacionamento é muito importante a gente reconhecer que existe o outro lado da moeda. Não é somente o nosso lado, não é somente a nossa criação, como é que foi, aquilo que a gente viveu, mas de você entender que também existe um outro lado, existe a outra pessoa que está com você. E existe uma criação totalmente diferente da sua. Então, suponhamos que ela tenha uma criação mais fechada e eu tenho uma criação mais aberta. Quando a gente está junto, há uma distorção de realidade. Por quê? Eu sou acostumado, então, nossa, essa casa está muito quieta, essa casa está muito vazia, nossa, eu necessito de alguém. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tender a convidar amigos, casais, para estar junto com a gente. Só que daí tem a Karina que não gosta e foi criada de uma forma mais fechada. E daí aí já começa a dar conflito, porque se a pessoa ela não sabe lidar e não sabe reconhecer que existe o outro lado da moeda, as pessoas começam a se atacar, porque, poxa, você é chata, você não pode receber meu amigo, mas você também não pode também ficar um final de semana em paz, quieto aqui comigo. Então, são situações que tivemos que aprender na marra. E aprendemos. Então, nesse período de 5 anos que nós ficamos, né, juntos antes de efetivamente casar, então foram 4 anos de namoro e 1 ano de noivado. E nesse período de 5 anos, meu pai não conheceu o Daniel, não sabia quem era, porque até na época ele falava...
eu até cheguei a comentar com ele, né? Uma vez eu fui falar pra ele que eu estava namorando. E ele falou assim pra mim, ele nem sentou. Falei assim, ah, não, senta aqui no sofá. Ele nem quis sentar. Ele falou, aí eu só comecei a falar e ele já falou assim, pode parar. O que vale pra sua irmã, vale pra você. Então, tipo assim, ali já acabou. E isso é importante porque o Daniel sempre ficava no meu pé. Ele ficava, fala com seu pai, eu quero conhecer ele, eu quero conversar com ele. Ele ficava, não, você não sabe o jeito que ele é. E aquilo ali era sempre uma briga também, né? Porque você queria conhecer, você queria, tipo, deixar tudo claro, né? Queria conversar com ele. Mas eu já sabia que não dava certo, mas era a parte que eu já conhecia do meu pai. E o tanto que você respeitava ele, né? Isso sim, eu respeitava muito. Porque assim, na minha cabeça, o que passava, né? Eu falava, cara, mas eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara que eu te amo, eu sou um cara que eu quero estar com você, não devo nada pra ninguém, não sou uma má pessoa, então eu quero sim conhecer o seu sogro. Conhecer o meu sogro. Então, ali eu queria, então eu pressionava muito a Karina. Falava, era uma briga, todo ano era a mesma história. Eu falava, amor, vamos falar que namora, porque eu não aguento mais isso. E aí você me levava embora no domingo, né? Lembra que a gente brincava? Você me levava embora no domingo, e aí a gente queria estar junto. Aí você falava, nossa, vamos falar com seu pai, porque, nossa, dava pra gente ficar mais tempo juntos. Aí eu já sabia que não adiantava ele me falar isso, e eu já sabia conhecer meu pai. E eu respeitava muito a decisão dele, porque ele sempre foi muito rígido com todas as coisas. E na minha cabeça era muito claro, desde pequena, que ele queria o melhor pra nós. Só que em determinados momentos ele queria também que a gente vivesse dentro de uma bolha. Então, assim, tinha os limites, só que também eu respeitava muito a decisão dele. Então, falou assim, o que vale pra sua irmã, vale pra você. Só que, muitas vezes, quando o Daniel ia me buscar no portão de casa, e em casa era tudo, o portão era, o muro era alto e o portão era tudo fechado. Então, ele não sabia quem tava indo me buscar. E aí, a minha mãe também na época já sabia, né? Ela conhecia o Daniel, tudo. E aí, o Daniel chegava pra me buscar. E várias vezes, quando meu pai tava no quintal, o Daniel ficava me esperando lá na rua de cima, na frente de uma árvore. Que ele falava assim, eu cheguei. Ele sempre parava nessa árvore. Ele falava assim, cheguei. Se meu pai estivesse no quintal, o Daniel não podia ir. Aí se meu pai entrasse... Aí eu tinha que ficar esperando lá 30, 40 minutos, uma hora, porque... Parecia uma coisa. Parecia uma coisa. Eu terminava de me arrumar, meu pai ia pro quintal. E aí ele não era bobo, na verdade ele já sabia. Ele fingia que não sabia. Eu acho que ele atrasava o nosso lado. Ele atrasava o lado, Porque, cara, era eu encostar lá, a Karina ia pra sair, ele saía. Daí, tipo, tinha que ficar esperando. Aí eu ficava lá debaixo da árvore, mas meu carro não tinha ar-condicionado, não tinha nada. E às vezes tava calor, e eu ficava lá, nossa, eu ficava doido de raiva. Ele ficava me mandando mensagem. Oi, e aí, vamos. E às vezes tinha combinado com alguém de sair. E, cara, a gente ficava preso ali. E isso me fazia muito mal, porque eu falava, cara, não é possível. Eu tô namorando com uma pessoa, só que eu tô preso, eu tô num cárcere, porque, tipo, não pode. Eu falava, vamos resolver isso logo, vamos lá conversar com ele, pelo menos me apresento, mostro que eu sou trabalhador, que eu faço as coisas tudo certinho e que eu posso namorar ela. Só que ela respeitava, né? Sempre respeitou muito ele. Então, isso eu tinha que lidar ali, porque eu sabia que na minha cabeça era uma coisa boba, que tipo assim, cara, eu sou uma pessoa de bem, então tudo bem se seu pai me aceitar, a gente pode, né? Eu vou respeitar as regras. Só que, cara, pra mim era muito ruim, porque eu tinha que lidar com tudo isso aí. Só que por outro lado eu sabia que existia um respeito muito, muito forte da parte dela. E a gente dá risada hoje, né? Mas na época, pensa, gente, 5 anos você viver num relacionamento desse jeito. Não, e pior ainda, lembra? Escondido. Tipo, escondido e eu já tinha 18 anos. Lembra quando você me pediu em namoro, você me deu uma aliança, aí todo dia que eu descia do ônibus, chegava em casa pra entrar, eu tinha que tirar a aliança. Ainda bem que eu nunca perdi, né? Mas todos os dias eu descia do ônibus, a primeira coisa que eu fazia era tirar a aliança do dedo. E aqui, né, nessa primeira parte, a gente achava que Deus estava começando, né? Que a gente estava começando uma história, um namoro, né? Porque, querendo ou não, era apenas o começo de uma história. Mas na verdade, Deus já estava começando o nosso propósito, né? O nosso propósito começava aí. Então agora, no segundo capítulo, a gente vai começar a falar sobre os choques da vida real, né? Do casamento. E das coisas que um casal passa no dia a dia e que eu acredito que vai tocar muito na sua vida e na sua história. Espero você
pro segundo episódio. capítulo. E comenta aqui se essa história ela falou com você, se ela se conecta com você, ou se você já viveu algo parecido, ou se você está vivendo exatamente isso agora. E vai ser um prazer para a gente poder compartilhar um pouco mais da nossa experiência. E fica ligado no próximo capítulo, porque vai ter muita coisa legal, muito desafio que a gente enfrentou. E eu acredito muito que você vai aprender com esses desafios, sem precisar passar por isso. Tá bom? Um detalhe importante, se inscreva no canal para você receber a notificação assim que a gente postar a segunda parte.